Vamos lá, tá? A gente fala aqui de informações acerca de Denis Bouanga no Fluminense. Temos novidades sobre a contratação e o que está travando essa negociação ainda. Essa negociação pode ser destravada, tem data limite para isso acontecer. E outra, John Kennedy pode acabar deixando de ser um problema para ser uma solução para o Fluminense nesse ano? Roda a vinheta do Giro de Notícias. Eu sou Gabriel Amaral, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor para dar aquela moral pro conteúdo de Fluminense aqui no YouTube. Vamos lá, tá? A gente fala aqui no Raiz Tricolor sobre a situação do Denis Bouanga. Ontem a apuração do Vitor Lessa e hoje uma matéria do GE. Globo trouxeram alguns detalhes que vão de encontro à situação publicada pelo pessoal do Território MLS. Vamos lá, tá? Arredondando as informações para poder falar como é que está a situação atualmente. O Fluminense fez proposta pelo Bouanga. A proposta chegou até o LFC. O LFC recusou a proposta, mandando uma contraproposta para o Fluminense para adequar os termos. O Fluminense demorou a responder. Quando respondeu, na quinta-feira enviando uma proposta oficial, ainda não teve resposta da equipe do LFC sobre aquela proposta. Aceito ou não aceito. O que foi dito na matéria do GE, da Jéssica Maldonado, é que a equipe do Fluminense aguarda o sinal verde dos americanos para concluir o negócio, que a negociação, neste momento, o debate é só em relação a eles acertarem a contratação de um outro jogador. Diz na matéria o seguinte: o Fluminense conseguiu destravar parte da negociação pelo Bouanga, o clube aceitou a proposta de 15 milhões de dólares, informação que a gente já tinha trazido também, e a questão financeira, inclusive a forma de pagamento, não é empecilho para que a transição ocorra. Ou seja, o Fluminense fez uma proposta e essa proposta, o LFC, já era uma proposta que o LFC, como a gente falou, que o LFC já tinha feito o pedido. E que esse não era o cenário. E que o único cenário agora que está travando é que existe um compasso de espera na equipe de lá, do lado de lá, para que eles contratem um substituto do artilheiro da equipe americana. E que, enquanto isso, o Fluminense está só aguardando esse sinal verde para poder concluir a negociação. Ou seja, hoje o cenário é que o Fluminense está no aguardo do LA responder a proposta, mas eles aceitaram. A informação que se tinha do pessoal do Território MLS, e aí a gente precisa fazer aqui uma coisa que eu sempre faço, é que eles provavelmente têm mais fontes do lado de lá, seja ali com o pessoal do LA, seja com algumas pessoas do entorno, pessoas da Liga, da MLS. Eles dizem que a proposta foi recusada e o Fluminense só não foi informado ainda. Do lado de cá, lembrando que aí no caso os dois podem ter fontes com intermediários, com pessoas que estão no meio do caminho, né? E não é proibido o jornalista brasileiro ter fonte lá na MLS, bem como o pessoal que está lá nos Estados Unidos pode ter fonte aqui no Brasil também, mas eu estou falando o que é mais comum. É ter fontes dentro do Fluminense e fontes dentro do mercado também. Só que a matéria do GE banca algo que a proposta já foi aceita e que demanda eles acharem um substituto. A negociação está concluída? Não. E por que ela não está concluída? Porque para a negociação estar concluída, a gente dependeria de eles acharem um outro substituto, um outro jogador. Eles não acharam ainda. Se eles não acharem, o que vai acontecer? Não sabemos. É uma situação positiva para o Fluminense? Já não é uma situação positiva para o Fluminense, porque já estão faltando 20 dias, basicamente, para acabar a janela. 22 dias para acabar a janela. A gente já era para ter o 9. Mas o cenário se apresenta um pouco melhor, se apresenta um pouco mais positivo, a partir do momento que dinheiro e forma de pagamento não está sendo um problema e que o problema lá é eles acharem esse substituto. Se eles não acharem, novamente, o que vai acontecer? Não sabemos. O Fluminense enviou uma proposta e essa proposta ainda não teve uma resposta positiva para o Fluminense, que já inclusive se acertou com o jogador franco-gabonês. Nasceu na França, mas é do Gabão. Então vamos lá.
Ele tá participando dos jogos, fez um golaço ontem, por sinal, no amistoso do New York City. Chegou a ter, como eu falei hoje mais cedo, uma situação em relação a um torcedor pedindo para ele ficar e etc. E ele respondendo. Tem uma questão lá de contrato que tá ajudando o Fluminense, porque o contrato dele é só até o final do ano que vem. Então dificilmente eles vão conseguir fazer uma venda desse tamanho, de 15 milhões de dólares, por ele agora mais pra frente, que o contrato tá mais curto. E a situação é a seguinte, tá na matéria do GE, é interessante uma resposta lá do diretor dele, do gerente geral. Se recebemos uma proposta para algum jogador e a proposta for boa, e tivermos um substituto interno para esse jogador, ou se pudermos contratar alguém para ocupar a posição, então estamos abertos a liberar os jogadores. Preciso proteger a saúde financeira da equipe a longo prazo, mas também ajudar o time a conquistar títulos. Ou seja, não estão olhando só para o dinheiro, estão olhando para o time também. A gente está de olho, porque é talvez uma das últimas cartadas do Fluminense. Eu não sei se o Fluminense vai conseguir achar alguém que vá cumprir tantos requisitos. O Bouanga não é camisa 9, o Bouanga joga como camisa 9 em alguns momentos, mas é um outro perfil, assim como a gente tem a diferença do Brenner, que é camisa 9, pro Tuta. Pegando dois, né, bem diferentes. Vamos ficar de olho pra gente ver como é que vai ter a negociação e até quando o Fluminense segura isso, né? Porque a janela, tic-tac. Tá aí, né? Vamos lá, sobre o John Kennedy, eu vi muita gente debatendo depois dos jogos do John Kennedy se o jogador deveria receber uma chance acerca depois, né, do início de ano bom que vem fazendo. Eu acho que tem uma resposta do John Kennedy que me chamou a atenção e que eu queria colocar aqui para vocês verem, porque nitidamente, tá, só pra deixar claro, eu não tô colocando aqui o John Kennedy como solução para uma contratação, tá? Seguimos precisando de contratação. Mas o John Kennedy falou isso daqui ontem no campo, numa entrevista para mim, olha só. Da Taça Guanabara, por mais que seja um título quase que simbólico, ele representa mais... Vou adiantar um pouquinho, porque essa é a primeira pergunta, e aí na segunda pergunta é que vem a declaração que eu acho mais interessante. Isso, pra... O número de gols sobe também? Tomara, eu tô trabalhando muito para isso, para acontecer, para ser a melhor temporada da minha vida, óbvio. Eu acho que eu tô devendo isso para a torcida tricolor, para o Fluminense, e vou em busca disso, de bastante gols, ajudar o máximo possível a equipe e o Fluminense. O John Kennedy tem se mostrado em 2026, apesar de 24 e 25 ter esganado a nossa confiança nele, tem mostrado que tá voltando para marcar, fisicamente tá bem, tá se dedicando. As notícias de bastidores sumiram. Não tem, nem aquelas que a gente ouve e não publica. Isso tem mostrado que ele tá de volta. Ser o único centroavante, nem pensar. Qualquer time para ser campeão precisa ter dois, tanto que ele era o segundo em 2023. Mas tem se mostrado diferente. Eu entendo o torcedor e sou um desses torcedores muito ressabiados. O John Kennedy tem 4 gols nos últimos 2 anos e 54 jogos pelo Fluminense, ele fez 5. Isso depois de fazer a temporada espetacular em 23. Mas eu acho que duas coisas que ele falou. Primeiro, o quanto que ele está trabalhando para poder fazer a melhor temporada da carreira, né? Ou seja, há um trabalho para isso em relação ao número de gols. Mas o principal é quando ele fala que está devendo para o torcedor. Ele sabe que está devendo. O John Kennedy de 2023 falava que ia se tornar ídolo desses torcedores, que esses torcedores iam idolatrá-lo por ele fazer o gol do título. Ou seja, os torcedores agradeceriam a ele. O cenário inverteu. Acho que essa mudança, essa maturidade, esse relacionamento com o torcedor está mudando por causa disso. É segurança? Ainda não. Mas o John Kennedy sabe que ele precisa reconquistar o torcedor. Dentro de campo, voltando para marcar, como eu falei, fazendo gols, querendo, está entregando pelo menos até agora o suficiente para a gente poder voltar a dar chances para ele. Se inscreve, deixa o like, tamo junto, até a próxima, valeu.